Gente, já tô aqui no avião. Ai, meu Deus, que ainda tô um ser humano de tanto sentimento. Tô um pouquinho chorosa, porque eu sonhei com isso. Eu era só uma menina, uns 15 anos de idade, 15, 16. E eu tô realizando o sonho da minha menina, da menina Lu. E isso é muito emocionante, sabe? Eu tô muito orgulhosa de mim mesma. E ao mesmo tempo, é muito sentimento ao mesmo tempo, é a minha família que eu tô deixando. É um mundo de possibilidades que tá se abrindo e tô sozinha, meu Deus. Mas é isso aí. Oi, 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 pessoas que assistem o meu canal. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Quanto tempo? Hoje eu estou no meu quarto dia aqui nos Estados Unidos, na casa da Rush Family. E hoje eu vim contar pra vocês como que foi meu embarque, como que foi o recebimento da família, como que tem sido até aqui. Eu embarquei no Brasil no dia 15 de abril de 2025. Eu tive 2 conexões. Eu fui de São Paulo pra Chicago, de Chicago pra Denver, de Denver pra São José. Eu cheguei aqui no dia 16, eu embarquei às 10 da noite. E eu cheguei no dia 16 às 1h30 da tarde. Um pouco cansativo, né? Bem longuinha a viagem, aproximadamente 16 horas de voo. Mas como a maior parte é à noite, eu pude dormir bastante. Acho que foi mais ansiedade, nervosismo e tal de chegar. Quando eu estava no meu último voo, eu comecei a ficar nervosa, pensando, meu Deus, eu vou encontrar o Shimon, a gente vai se ver pela primeira vez, a gente vai conversar. Não sabia o que ia acontecer, não sabia como seria, né, o recebimento. Bom, para quem tem dúvida sobre imigração e tudo isso, quando eu cheguei em Chicago, eu tive que passar pela imigração. E aí, a pessoa que me atendeu, né, foi um homem, ele me perguntou se eu só estava com visto J1, eu respondi que sim, e ele me pediu o formulário, eu sabia que era DS 2019. Eu entreguei pra ele só assinou, bem que me deu um papel, disse pra eu entregar ele na frente, perguntou se eu tinha alguma comida na minha bolsa, alguma comida comigo, enfim, respondi que não. Na verdade, eu falei que tinha, só que eu não sabia, eu não lembrei na hora como falava barra de proteína. Aí eu falei, deixa eu te mostrar. Aí ele falou, é vegetal, é fruta? Eu falei, não. Eu falei, então, ok. Enfim, passei, foi tudo tranquilo. E aí, depois, eu tive que pegar a minha mala e meio que fazer o processo de despachar de novo. Então, eu cheguei lá onde tinha um rapaz com as balanças e tal, de mala. Aí eu falei, could you help me, please? Aí ele falou, sim. Aí eu falei, I have a connection here. Aí ele falou, então você precisa fazer esse despacho de novo e tal. Eu falei, sim. Aí eu falei que eu tava indo pra Denver, depois eu iria pra São José, que era o meu destino final. Entreguei a passagem, passaporte. Ele me entregou um papelzinho, ele falou, olha, agora você vai tirar sua mala só em São José. Aí eu falei, ok, então não vou precisar fazer isso de novo, né, menos mal. Enfim, só que aí, beleza, foi tudo perfeito. Quando eu cheguei em São José, às 1h30 da tarde, cadê a minha mala? Pois é, a minha mala não tinha chegado e aí eu pedi ajuda, a moça falou, você tem um papel da sua passagem? Eu falei, tenho. Aí eu entreguei, ela falou, sua mala ainda não chegou, sua mala ainda tá em Denver. Eu falei, e agora? Falei, que eu já tô aqui, né? E, enfim, o que eu faço? Eu vou morar distante daqui, a 45 minutos mais ou menos e tal. Aí ela falou, não, fica tranquila, me deixa aqui o seu endereço. Ela me deu um papel pra preencher com o endereço da Rush Family. E eu preenchi com o endereço dela, com o telefone dela, porque eu ainda não tinha chip. Eles falaram, olha, tem um próximo voo que vai sair às 6 da noite. E aí, provavelmente sua mala vem junto. A gente tem um carro que leva as malas, né, quando acontece essa situação. Eu falei, tô menos mal. Eu tinha mostrado pra vocês no último vídeo as minhas malas, e dá pra ver que não tinha roupa quase na mala menor, na que foi na cabine. Mas depois eu fiquei pensando justamente nesse cenário de, meu Deus, vai que minha mala traz e tal. Até com base no que as próprias au pairs postam no grupão e tal. Eu falei, então tá bom, vou separar. Então eu separei algumas calcinhas e uma roupa pra dormir. Pensei nisso. No fim das contas foi o que me salvou, porque de fato a minha mala foi chegar, já era 9h30 da noite, então eu ia ficar totalmente sem roupa e eu já cheguei, eu já tava querendo tomar um banho, porque imagina, muitas horas de voo, precisava tirar aquela nhaca do corpo, então foi o que me salvou. Bom, então foi isso sobre o voo. Agora deixa eu contar como que foi meu recebimento com a família, como que foi tudo. Assim que depois tudo isso, da mala, conversei com a mulher, saí, aí a minha russa tava chegando de carro, ela desceu do carro, me abraçou, ela falou, como que foi sua viagem? Eu falei, foi muito bem. Aí eu entrei, eu falei pro neném, ela perguntou, o que aconteceu com sua mala? Eu falei, eles acabaram atrasando, mas enfim, pelo menos não foi extraviada, que seria pior. Aí ela puxou vários assuntos, perguntou como que tinha sido minha festa de despedida, eu falei mais ou menos, falou o que tinha tido, eu mostrei algumas fotos, comentei por cima das plaquinhas, óbvio, né, comentei só algumas,
Comentei, tipo, me leva na sua mala, as coisas lá, que engraçado, que legal e tal. Parece ser um pouco divertido. Ela perguntou quem tava, eu falei, minha família, a maior parte era minha família e tal. Acho que é importante ter esse momento pra dar tchau pras pessoas que você ama, enfim. E aí ela, enfim, falou sobre comida, falou sobre o fim de semana como seria, falou várias coisas. Foram 45 minutos que a gente não calava a boca. Graças ao bom Jesus, né, o que a hostmão falava, eu estava entendendo, no geral, a gente conseguiu se comunicar muito bem. Obviamente que houve momentos que eu não entendi uma coisa ou outra, dependendo do que fosse, por curiosidade ou até para conseguir entender mesmo a frase, eu falava, I don't know what it means. Aí ela explicava. Ou então, eu só deixava passar, se não fosse algo tão relevante pro contexto. Se eu tivesse entendido a mensagem, então só deixava passar. Mas eu acho que é um exercício interessante você questionar pra você aprender palavras novas. Chegou na casa, ela veio me mostrar o quarto e tinha uma cesta em cima da cama me esperando. Eu fiquei super lisonjeada, claro. Tinha uma caixa de Ferrero Rocher, um copo, esse tipo Stanley, com uma figurinha da Califórnia, um macacão, um roupão pra dormir peludinho, um puff pro pé, uma esponjinha pra banho, uma xícara pequenininha, um trio de cremes de manteigas corporais, mais o quê? E máscaras faciais dessas que você coloca e deixa um tempo. Nossa, eu amei o presente, fiquei super feliz. Eu levei presente, né, como eu falei pra vocês, mostrei, né, no outro vídeo. Só que o presente da criança tava na minha mala, que tava comigo, que é de cabine, e o outro ficou na mala despachada, que infelizmente atrasou, então eu só pude dar os presentes no dia seguinte. Mas foi super legal, fui super bem recebida, eu fiquei bem feliz. Brincamos com a criança, participei assim, né, na hora de dar a refeição, na hora de colocar a criança pra dormir, tudo isso a gente fez, foi um pouco cansativo o dia. Assim que eu cheguei, eu tomei um banho e comi, que eu tava morrendo de fome, e eu tive que falar, porque tava esperando ela me perguntar, né, se eu tava com fome, mas ela não falou, então eu tive que falar, I'm hungry. Aí a gente chegou, ela falou, o que você quer comer? Eu falei assim, que eu queria comer comida mesmo, sabe? Na verdade, ela também iria almoçar, então a gente almoçou juntos e foi isso. Agora eu vou falar no geral, como que tem sido. Hoje é o meu quarto dia, hoje eu não trabalho, então tô aqui no meu quarto gravando esse vídeo pra vocês. E no geral, assim, no primeiro dia foi engraçado porque tinha momentos que eu queria falar alguma coisa e eu esquecia que tava sendo tudo em inglês. Aí do nada eu soltava uma frase, tipo, nossa, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhava assim, sorry. Aí eu, na hora, eu pensei, mano, se eu ficar fazendo isso, ela vai achar que eu falei um palavrão. Aí eu expliquei, falei, sorry, I'm speaking Portuguese. Aí ela, não, tudo bem. Aí eu ia lá e falava inglês. Isso aconteceu algumas vezes, é engraçado seu cérebro configurar. Mas no geral, assim, falando do inglês, é engraçado, porque eu vou deitar na minha cama à noite, minha cabeça fica assim, as frases, fica o menino falando, as coisas em inglês, fica tudo reverberando assim na minha mente. E aí eu fico igual uma criança, repetindo várias palavras, toda hora que eles falam alguma coisa, tipo, não sei o que lá, Bumblebee, aí eu, Bumblebee, não sei o que lá, confirm. Eu fico igual uma criança, tudo eu fico repetindo. Porque, de fato, esse processo, né, de imersão na língua, você vira uma criança de novo. E as crianças, elas aprendem assim, assimilando as coisas, repetindo as coisas. Então, é isso que tem acontecido. De total liberdade pra Roshimon, caso eu fale uma coisa errada, pra ela me falar que tô falando errado. Porque eu quero aprender corretamente, né? Se eu repito muitas vezes o errado, ele se torna o certo pra mim. Eu vou estar super confiante falando, achando que eu estou falando certo. Então, ela tem total liberdade de me corrigir. E aí, gente, o sentimento dessa primeira semana pra mim foi... Eu tive momentos que eu fiquei, meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir dar conta. E eu não falo só da rotina, mas dos sentimentos, porque são muitos sentimentos ao mesmo tempo dentro do coração da au pair. A gente sabe que é um intercâmbio de trabalho, mas a gente também quer ter uma vida. E eu tenho algumas questões, né? Como vocês sabem, eu não dirijo, não tenho carro. Estou morando numa cidadezinha meio que de interior, assim, que é Hollister. Tem algumas coisas perto, tem shopping e tal, não dá pra ir andando, então tem que se locomover. Então, são alguns desafios que eu tenho que enfrentar, né? Eu estou aprendendo a andar de scooter, que eu ainda não sei, pra poder me locomover justamente. O meu foco vai ser aprender isso, porque eu preciso malhar na academia.
e quando eu quiser minimamente me sentir viva, porque eu gosto... Mano, eu vim de São Paulo, gente, São Paulo é meu away. Eu gosto de movimento, então preciso, pra lembrar que eu tô viva, eu preciso estar no meio de gente, sabe? Então, é isso, e de se sentir feliz também, né? Mas, sim, nos primeiros dias eu fiquei, meu Deus, será? Porque a minha Roshimo, ela não gosta que o neném fique em frente às telas. E aí você fica, mano... Quando você coloca vídeo... No Brasil a gente coloca galinha pintadinha, todos esses personagens, é muito mais fácil de conseguir pregar a atenção da criança por mais tempo. Daí quando não tem isso, você fica, meu Deus, tem que se redescobrir a cada momento de, sabe, fazer a hora passar. E aqui eu tenho essa sensação de que a hora não passa, meu Deus. E como, assim, haverá dias que eu ficaria com a criança o dia inteiro. Então, é um dia mais longo. Mas eu acho que eu vou conseguir descobrir, né, um jeito de dar certo. A mãe me acompanhou essa semana. Na verdade, eu acompanhei ela, né? Ela que, de fato, pegou as coisas pra fazer, né? Deu comida pro neném. Isso eu ainda não cheguei a fazer, até porque ele ainda não ganhou 100% confiança comigo. Mas eu acompanhei a rotina, que basicamente de manhã, né, ela acorda, dá café da manhã, depois a gente vai fazer uma caminhada, depois brinca com ele na sala, com os brinquedos. Depois ele tem a hora de... a nap time, que é a hora de dormir à tarde. Dorme um pouquinho, 1 ou 2 horas, aí depois a gente brinca, tem um jardim aqui, então a gente vai pro jardim aqui na frente da casa, atrás da casa, né, no caso. E aí brinca, corre na grama, e aí depois dá banho, não tem a janta, depois dá banho, depois hora da leitura, e a gente... Essa hora é um pouquinho desafiadora, porque ele não quer dormir, ele quer que continue contando 1 milhão de histórias, então a gente vai pegando vários livros. Durante essa semana, né, nos primeiros dias você fica meio assim... Depois ela começou a me estimular pra também participar, então comecei a ler vários livros também junto. E eu, como eu falei pra vocês, né, essa questão de corrigir, então às vezes eu falava uma palavra, às vezes eu não sabia uma palavra, eu nananã, aí ela, sim, ou então ela repetia a palavra certa pra eu saber como que pronunciava. Mas no fim das contas, ontem que foi o 3º dia, eu terminei o dia com um sentimento de tranquilidade dentro de mim, porque pela primeira... Nossa, tô emocionando, desculpa. A gente tava brincando na grama, e brincadeira mais ou menos assim, ela pega o neném aqui e eu corro atrás fingindo que eu vou pegar ele. E ele ri. E ele não... Como ele tá perto da mãe dele, ele só quer ficar com a mãe dele, né? E pela primeira vez, ele deu os braços pra mim e falou, Ruf, que, né, me chamou assim. E quis ir pro meu colo, e eu fiquei muito feliz que ele quis ir pro meu colo, e ele veio, e teve até um momento que a mãe dele ia trocar comigo, né, ele ia pro colo da mãe dele, e ele não quis, ele voltou pra mim, e eu fiquei muito feliz mesmo. À noite ele já deu um pouco mais de atenção também, na hora de dormir, veio, se aproximou de mim, teve uma hora que foi muito fofinho, que ele tava aqui paradinho ouvindo a história. Eu encostei minha cabecinha assim na barriguinha dele e eu tentava sair e ele ficava assim com a minha barriga pra eu não sair. Então, acho que essas pequenas coisas assim trazem um sentimento de gratidão, assim, de... Ufa, no fim das contas vai dar certo, sabe? Vai levar um tempinho, mas é impossível não se apaixonar por essa criança. Impossível. Eu sei que é um desafio porque criança dá trabalho, criança, ainda mais ele que tá fazendo aí os seus 2 anos daqui a algum tempo, que é tudo no seu tempo, é tudo do seu jeito, não aceita não e tal. Mas a gente vem aqui, a gente tá sozinho, sabe? Então ele que vai ser o nosso parceirinho, as crianças que são as nossas parceiras, então vai dar certo. E o resto eu vou descobrir ao longo da jornada, como que eu vou me sentir, se eu vou me sentir feliz morando aqui. Tudo isso não tem como você premeditar, sabe? É óbvio que a gente vem, a gente quer que tudo dê certo, quer que tenha um ano perfeito, quer que a primeira família seja a família ideal, que você não tenha que passar por rematch, qualquer outra coisa. Mas vamos dar tempo ao tempo, vamos viver, tudo vai se resolver. Resumo da semana, cheguei na quarta-feira, o dia foi normal, rotina normal. Na quinta-feira à tarde a gente foi almoçar fora, comer uma hamburgueria com a antiga au pair, então teve esse momento. Depois eu fui na Target, que é uma loja de departamentos, de vários departamentos, de múltiplos departamentos, tipo uma Americanas. E aí fiz algumas comprinhas, né, passei um pouquinho no meu limite, mas cuidado meninas, cuidado, quando vocês vierem, cuidado, porque tudo é novo, a gente quer explorar tudo, mas a base da Maybelline é ótima. Enfim, isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira a gente foi em São Benito, que era o centrinho.
E aí foi bem legal, abri minha conta bancária, a gente foi no mercado, porque vai ter Páscoa, né, no fim de semana. Ela gosta de fazer um churrasco em família, então a gente foi ver, né, o que tava faltando e tal. Aí no mercado ela me perguntou se queria alguma coisa. Enfim, a gente fez comprinha, adquiri o meu chip, que eu ainda não tinha chip no meu celular, pra poder ter internet e tal. E é isso, gente. Hoje eu quis dormir até tarde. Falei, ah, não, mulher. Na verdade, até tarde daquelas, né? Tipo, 7 e pouco já tinha acordado, mas eu quis ficar deitada até tarde, porque meu dia livre. Então, fiquei deitadinha, 10 e pouco eu levantei, pedi pra ela se ela pode me levar em São Benito, né, de carro. Tô tentando fazer amizade com uma colombiana que eu descobri que é au pair, a única au pair que tem aqui nesse lugar. Então, daqui a pouco a gente vai sair juntas. Tô tentando fazer amizade, acho que é muito importante pra essa jornada não se tornar solitária. E de resto, gente, a gente tá descobrindo ainda. São muitas emoções, muitos pensamentos, mas eu termino essa semana com um pouco mais de tranquilidade. Eu comecei um pouquinho apreensiva de, meu Deus do céu, será? E agora eu tô tipo, calma, deixa as coisas se estabelecerem no seu tempo, vai dar tudo certo. E vamos fazer dar certo, sabe? Então é isso, gente. No próximo vídeo eu vou contar pra vocês quem sou eu e como que eu vim parar nesse país e todos esses detalhes. Um beijo e até a próxima. Fui!